Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, Jesus, no Evangelho agora proclamado, apresenta-nos as crianças como modelo de santidade. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Acabamos de escutar. Ora, neste dia em que celebramos aqui no Santuário de Fátima os santos Francisco e Jacinta, duas crianças, eles são precisamente estas crianças que Jesus Cristo põe diante de nós como os maiores no reino dos céus, como os modelos a imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem iluminar os nossos caminhos, os caminhos da nossa vida e conduzir-nos a Cristo. Permitam-me, por isso, que sublinhe três aspectos, apenas três dimensões em que a vida dos santos Francisco e Jacinta podem iluminar a nossa própria vida e podem iluminar a nossa vivência de fé. Antes de mais, em São Francisco e Santa Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, nós encontramos aquela atitude de escuta atenta de Deus, da sua voz, dos seus apelos. Como o jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, porque me chamaste. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta, como escutámos na primeira leitura. Também os pastorinhos de Fátima acolheram de imediato, sem reservas, sem restrições, os pedidos que Deus lhes fez chegar, primeiro através do anjo e depois de Nossa Senhora. O exemplo das suas vidas desafia-nos a também nós estarmos atentos à voz de Deus, atentos à sua vontade, dispostos para acolher o que o Senhor tem para nos dizer e, sobretudo, dispostos a levar isso para a vida. Um segundo aspecto
é que em São Francisco e Santa Jacinta encontramos o exemplo de uma vida intensa de oração. É interessante porque antes das aparições, nem Francisco nem Jacinta eram particularmente dotados para a oração, neste sentido, não sentiam um especial gosto por rezar. Aliás, a irmã Lúcia conta-nos, nas suas memórias, que muitas vezes tinham os seus esquemas para apressar a oração e poderem finalmente ir brincar. Absolutamente compreensível em crianças. Mas a verdade é que, depois das aparições, são eles próprios que sentem a necessidade de encontrar momentos para a oração. E, sobretudo, o pequeno Francisco, São Francisco Marto, afastava-se de todos para rezar, porque tinha como grande desejo o estar na presença de Deus, o consolar a Deus, mostrando-nos assim o lugar fundamental da oração na nossa própria vida cristã. E eu recordo que este ano o Papa Francisco nos desafiou a todos nós, desafiou a Igreja a dedicarmos à oração o ano de preparação para o jubileu de 2025. A pedido do Papa, este é um ano dedicado à oração. Olhemos para o exemplo dos santos Francisco e Jacinta e procuremos, ao longo deste ano, rezar mais e, sobretudo, rezar melhor. É um exemplo que nos deixam, um exemplo muito concreto. Portanto, temos a disponibilidade para Deus e para a sua vontade, a atenção à sua palavra, mas temos também este exemplo de oração. E o terceiro aspecto que gostaria de sublinhar é que em São Francisco e Santa Jacinta encontramos também uma especial atenção aos outros. Nós temos muitas vezes esta percepção de que se eu estou muito atento a Deus, vou ignorar os outros, vou esquecer os outros. É um engano. É um engano. A atenção a Deus nunca nos distrai dos outros. A não ser que a nossa relação com Deus não seja uma relação saudável. A nossa relação com Deus nunca nos distrai da atenção aos outros. E isto aprendemos também com os santos pastorinhos de Fátima. Olhamos para o exemplo de Santa Jacinta. Santa Jacinta Marto vivia muito centrada em si. É no momento em que, com as aparições, descobre o lugar de Deus na sua vida, que passa a estar especialmente atenta aos outros, preocupada com os outros, com o bem dos outros, com as suas necessidades, com o bem que lhes pode fazer. Isto é, o aprofundamento da relação com Deus, o aprofundamento da oração na sua vida, não a distraiu das necessidades dos outros. Pelo contrário, tornou-a mais atenta. E é isso que somos convidados a aprender também. Que a nossa relação com Deus nunca nos distrai dos outros. Nunca leva uma menor atenção aos outros e às suas necessidades. Aliás, no Novo Testamento, na primeira carta de São João, o apóstolo diz-nos: se alguém diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Não sou eu que o digo, é o apóstolo São João. E Santa Jacinta mostra-nos isso no seu exemplo. Reparem, são apenas 3 aspectos muito concretos em que a contemplação da vida destas crianças, Francisco e Jacinta, que Jesus hoje põe diante de nós, nos mostram qual é o caminho da santidade, o caminho da grandeza diante de Deus. É interessante porque o Evangelho nos diz que eram frequentes entre os discípulos de Jesus as discussões sobre qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. E como escutámos no Evangelho, Jesus diz-lhes que a única grandeza que devem procurar é a grandeza diante de Deus, é ser grandes diante de Deus. E quando olhamos para Francisco e Jacinta, para os santos pastorinhos de Fátima, percebemos o que significa esta grandeza. Esta que é a única grandeza que vale a pena procurar. A única grandeza a que devemos aspirar na nossa vida. Eles são os maiores no reino dos céus, para utilizar a expressão de Jesus no Evangelho. Aprendamos com eles. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor a graça de sabermos imitar estas crianças, os santos Francisco e Jacinta, que o Senhor hoje põe diante de nós como exemplo para a nossa vida
como exemplo da grandeza diante de Deus.